Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. E essa é a nossa quarta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste. Aqui comigo, ele é o Letterface dos metaleiros, Marcelo Pereira. E aí, amigo ouvinte, só uma recomendação para o cast de hoje. Escute após a meia-noite, tudo escuro e apenas o som da nossa voz. Nossa, que medo, hein? Aqui com a gente também, nosso convidado mais do que especial, ele é o homem por trás do site Hora do Terror, Fernando Ticon. Olá, galera do RatosCast, Fernando Ticon aqui. Muito obrigado pelo convite e vamos aqui falar dos lançamentos de 2017, dos filminhos de terror que tanto adoramos, tanto gostamos e trazem alegria para a criançada e para toda a família. Pra criançada. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar nossos episódios antigos no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você pode nos enviar mensagem pelo nosso site, pelo nosso Twitter também, no @ratos_cast, e pelos nossos dois e-mails, que são ratoscast@gmail.com ou contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo Castbox para você encontrar a gente no seu tablet, no seu celular, na sua televisão, enfim, qualquer lugar. Você não tem desculpa para não escutar a gente. Nosso tema de hoje serão os filmes de terror de 2017. Na verdade, a gente fez um grande apanhado sobre todos os diversos milhares de filmes que vão ter agora em 2017 de terror. E entre continuações, remakes e novidades, a gente separou aqueles que valem a pena você ir pro cinema e realmente pagar para ver e se assustar numa sala com qualidade, com som espetacular. Vou começar com o nosso querido amigo Fernando Ticon. Fernandão, dentre desses filmes todos que tem esse ano, alguns filmes muito interessantes, foi fácil ou foi difícil selecionar a sua listinha? Acho que foi um pouco difícil, né? Porque a gente tem muitas promessas, né? A gente está na metade do ano, estamos em maio, aproximando agora para o próximo mês. Outubro promete muita coisa, setembro promete muita coisa. Então, existem muitas promessas chegando, né? Pra gente assistir no cinema de terror em 2017. Então, foi bem difícil. Confesso que foi bem difícil. Já tivemos algumas surpresas já lançadas, mas o que está por vir, realmente só o tempo dirá. Bem, Maguinho, nós temos diversas continuações chegando esse ano e diversos filmes originais também. Você preparou sua lista, eu sei que você fez grande balanço aí também de todos esses filmes. Alguns você já até viu. E eu queria te perguntar, desses filmes todos, assim, você tá mais inclinado para as continuações, para os filmes novos? Como é que você selecionou a tua lista? A grande constatação que fica é assim, o terror ele realmente não sai de moda, né? É impressionante, vira anos. E 2017 não é diferente. Muitos filmes originais e também, como você falou, muitas continuações e muitos remakes. Eu vou te ser sincero, cara, com essas continuações e remakes eu tô um pouco com o pé atrás. A gente está inaugurando aí um novo subgênero que são a prequel do spin-off. A gente vai então, com essa levada. Eu acho que assim, temos muitos filmes originais muito promissores. E aí, vamos comentá-los. Muito bem, Maguinho, eu vou pedir para você começar a nossa lista. Nosso primeiro filme seria Autópsia, The Autopsy of Jane Doe. Já estreou, né? Agora dia 4 de maio. Você selecionou esse filme. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse filme e por que ele merece o destaque. Basicamente, eu achei o trailer interessante, bastante interessante e bastante bacana. É a história de um pai e um filho, né? Que eles comandam um necrotério de uma pequena cidade nos Estados Unidos. Aquela pacata cidade muda quando eles têm que decifrar, né? Entender, né? Como que uma mulher morreu, né? E esse Jane Doe, né? É um jargão americano para aquelas pessoas que são meio como que morrem como indigente, né? Sem alguma identificação e tal. E parece que o filme se passa inteiro, ou quase o seu tempo inteiro dentro de um necrotério, entendeu? Onde eles vão a cada passo tentando fazer aquela autópsia e tentando descobrir o que aquele corpo reserva, entendeu? Parece ser um filme interessante, cara. Agora, eu andei lendo algumas críticas e tal, e falam que o primeiro ato e o segundo é muito interessante, né? De um terror que ele vai cada vez aumentando mais, porém, o terceiro ato ele meio que desanda, é o que eu andei lendo, mas eu vou ver, cara, porque pareceu ser uma premissa, no mínimo, interessante. Então é isso aí, Autópsia de Jane Doe. Muito bem. Fernandão, você já teve a oportunidade de ver esse filme?
Com certeza, já tive sim. Vi recentemente para gravar uma crítica, né? Vai chegar nos próximos dias, consegui ver recentemente. Cara, é um filme que eu gostei muito da forma como eles abordaram o assunto, né? Porque a gente raramente tem a oportunidade de ver uma sequência muito longa de autópsia, né? Aquela coisa, a gente tem o médico legista, tem a investigação da cena do crime, né? É sempre aqueles programas de investigação, CSI e tal, mas raramente a gente perde tanto tempo com a autópsia, né? Geralmente já tem o resultado. E nesse caso não, nesse caso o filme inteiro ele se passa numa sala, praticamente o filme inteiro, né? Se passa numa sala onde é um necrotério. Os médicos legistas vão examinar o corpo e o corpo conta uma história. Então, através das técnicas, né, de autópsia que eles vão utilizando, é possível contar uma história. Tem uma série de coisas que é muito interessante assistir. Só que os fatos que eles vão descobrindo, eles não conectam, não? Vai ser uma coisa meio estranha. E aí eles vão tentando deduzir toda a motivação e a história toda, né? O terceiro ato, né, é quando eles descobrem já a verdade. Ficou muito abaixo do que poderia ter sido, assim, depois que a gente entende, né, toda a dinâmica. É também um filme que não funciona tão bem para um público que não vive, sabe, não consome a cultura americana, eu acho, sabe, porque toda coisa da mitologia que existe por trás do filme, da simbologia, não é fácil para o brasileiro consumir. Então, eu acho que poderia ter sido melhor desenvolvido para a gente ter um terceiro ato mais inteligível, mais claro para todo mundo. Então, é um filme que ele não agrada tanta gente quando chega na reta final. Mas a atenção é incrível, os efeitos práticos e os efeitos especiais são muito bons mesmo. E tem toda uma motivação, é um grande suspense. Eu também já vi esse filme, Maguinho, e eu achei um filme muito interessante. Ele tem elementos muito interessantes. Eu não gostei tanto, também por causa do terceiro ato, mas eu acho que a questão toda que o Fernando falou da autópsia em si, e principalmente, uma coisa que me agradou muito no filme, que eu acho que já vale o filme, é a química entre o Brian Cox e o Emily Hirsch, que são os dois atores principais do filme. Ótimos atores, e eles realmente passam a ideia de pai e filho. Eles têm sutilezas entre eles que realmente passam essa questão do pai e filho, e isso é muito interessante. Então, eu acho que é um filme que realmente vale. Vamos ver. O nosso próximo filme eu vou pedir pro Fernandão falar qual é, e eu sei que o Maguinho viu, não sei se o Fernando viu ainda. Fala pra gente, Fernandão. Nós assistimos numa cabine de imprensa, né, recentemente, e foi um filme maravilhoso, assim, uma surpresa muito grande. Tô falando de Corra, que é um grande suspense do Jordan Peele, mas ele é um comediante, né, um diretor, roteirista, comediante, que fez um filme suspense, né, com alguns elementos de terror ali e aqui, mas ele é um mega filme psicológico. E ele é um filme muito moderno, ele é um filme muito atual. A história conta a vida de um fotógrafo. Ele é um fotógrafo negro. Ele vai passar o fim de semana com a namorada dele, né? Bem tradicional, com a família que mora no campo, uma família branca tradicional. Então ele fica meio apreensivo, né? Poxa, você avisou pros seus pais que eu sou negro e tal. Nos Estados Unidos é muito presente todo esse lance de racismo, a cultura em si. E esse filme tem uma crítica incrível sobre o assunto. É um suspense muito bom, no sentido de ele leva você até a casa, você tá presente na casa o tempo todo, você vive aquele ambiente, só que existe uma ponta fora da casa, né, daquela realidade, que é o irmão do protagonista. Então, esse cara, né, o irmão do protagonista, ele é um policial do aeroporto, assim, uma coisa bem própria dele, que fica falando tudo que vai dar errado, né? Ele fala, cara, sai daí, sabe? Tipo, sei lá, no início do filme ele já fala, cara, ela é uma garota branca, vai dar merda, não vai conhecer os pais dela, sabe? Então, esses alívios cômicos funcionaram muito bem também pra construção de suspense, porque ele não tenta enganar o público, sabe? O tempo todo você já sabe que vai dar problema, vai dar uma merda e tal, só que a forma como ele desenvolve isso é muito incrível, e principalmente a mensagem sobre o racismo presente no nosso dia a dia, né? Na nossa sociedade. São sutilezas, são situações, são argumentos, e você fica apreensivo com tudo, sabe? E usa situações de racismo, né, dos Estados Unidos, muito, né? Então, pode ser uma barreira para algumas pessoas, na verdade, para muita gente aqui no Brasil, que não vai entender do negro que fuma e é repreendido, não vai entender a referência dos policiais brancos matando negros, sabe? Plena luz do dia, assim. Não que seja uma novidade pra gente, né? Mas lá nos Estados Unidos é uma coisa muito forte. Então, o filme aborda vários pontos, né? Vários tópicos, sem deixar de aprofundar cada personagem, atuações brilhantes. E é um filme muito simples, né? Previsível, simples, mas muito eficaz, e é um dos filmes que eu mais me diverti esse ano, assim, eu me diverti de verdade. Tanto colado na cadeira com suspense,
quanto rindo das situações, né? Achando graça nos absurdos que eram colocados e você só pode rir, porque é uma sátira da nossa própria sociedade. Não, cara, é um filme incrível, é um filme muito peculiar, cara, assim, é uma das maiores surpresas, né, que teve lá nos Estados Unidos. O filme custou 4 milhões só, cara, e aí arrecadou mais 130. É como o Fernando falou, é um terror racial psicológico. O filme vai numa construção de suspense a cada ato, que você vai ficando cada vez mais incomodado, sabe? O filme te incomoda porque você vê que é uma situação que o protagonista tá incomodado, entendeu? E a atuação dele é tão incrível que ele faz com que a gente se incomode também com aquilo. Tem uma dose de suspense, de inquietação, assim, que te incomoda. Um filme fantástico, cara. Um dos melhores filmes do ano, do gênero até o momento, assim. Super recomendado. Quando estrear, não percam. Corra. Muito, muito bom, cara. Muito bem. Corra estreou dia 18 de maio aqui no Brasil. Maguinho, por favor, o próximo filme da nossa lista, o quarto filme da nossa lista, que você escolheu, por favor. Então, galerinha, eu vou falar de uma franquia que eu realmente gosto muito, cara. Enfim, estamos falando de Annabelle 2, cara. Annabelle 2 com a direção de David Sandberg. Estreia aqui dia 11 de agosto. É um spin-off do primeiro Annabelle. A história se passa anos após a trágica morte da filha, né, de um habilidoso artesão, né, que faz bonecos, e a esposa decide por caridade, né, acolher em sua casa uma freira, olha aí o Valak, talvez, né, e dezenas de meninas desalojadas de um orfanato. Eu achei o trailer interessante, uma estética meio 70, uma fotografia bem amarelada e tal, alguns sustos legais também. Agora, resta saber se essa franquia Annabelle apenas, eles não querem mais, né, se focar no box office do que realmente um filme. Porque o primeiro é muito abaixo da franquia Invocação do Mal, entendeu? Sim. Muito aquém. E pelo andar da carruagem, esse filme não vai ser diferente. Eu acho que dificilmente vai chegar perto de Invocação do Mal. Mas como um grande bom fã de filmes de terror, eu estarei lá vendo, entendeu? Eu espero que se for decepcionante, que a decepção seja pouca, entendeu? Então é isso. Annabelle 2 estreia dia 11 de agosto nos cinemas brasileiros. Deixa eu só falar uma coisa. Eu achei o trailer interessante. E eu acho que o David F. Sandberg, que é o diretor do Lights Out, né? Lights Out, verdade. O cara por trás do Lights Out. Eu acho que ele pegou o sentido da coisa. Agora, é confuso isso, né? Ele é um prequel do primeiro Annabelle, né? Ele passa antes do primeiro Annabelle e ele vai explicar a criação da boneca. É isso, né? Verdade, a criação da boneca. E o Annabelle já é o spin-off já do Invocação do Mal. Então é bem confuso, mas tem uma ideia ali. Mas, Marcelo, só que cortar rapidinho, se ele for na premissa do Ouija, A Origem do Mal, que é o melhor filme, né, Fernando? O segundo, você diz, né? É o melhor, assim, é aterrorizante, é muito bom, pode ser, mas é estranho entender esse universo sendo criado, é meio complicado mesmo. Mas eu confesso que eu prefiro ver um prequel do que uma sequência do primeiro Annabelle. Fernandão, por favor, você. Esse diretor eu sou muito fã dele, o David F. Sandberg, porque o cara começou fazendo curta-metragem, né, lá na Suécia, fez aquele curta-metragem lá do Lights Out, aí foi contratado pelo James Wan pra fazer uma longa-metragem, né, então o cara teve que se mudar pra Hollywood, do nada, sabe, a vida dele virou de cabeça pra baixo, e antes mesmo de estrear o Lights Out, ele foi contratado pra começar a dirigir Annabelle, e o cara abraçou a causa e mandou a ver. É um diretor que eu gosto muito, um cara que gosta muito de efeitos práticos, tá? Ele adora fazer isso. E ele tem um canal no YouTube onde ele mostra a produção, como é fazer um filme em Hollywood. Então, se você estiver curioso, procura o canal dele, né, desse diretor, que vai ter alguns vídeos dele explicando, a gente não pôde usar cabeças de bonecas para filmar várias cenas do filme, porque a gente ia comprar o direito autoral, tipo, para cada cabeça. Então, ele tava muito caro, a gente só podia botar... Por isso, na maior parte do filme, você só vê braço e perna, cabeça não tem. Então, tipo assim, às vezes, para cenas diferentes, você tinha que comprar licenças diferentes. Aí, tinha um crucifixo que eles não podiam usar, porque era registrado em algum lugar. Então tem umas loucuras assim, de produção de cinema que é incrível ver a visão dele, né? Um diretor de primeira viagem em Hollywood, com muito dinheiro, pra poder produzir um filme, mas muita responsabilidade. Assim, sendo muito sincero, né? Eu acho que a expectativa tem que ser baixa mesmo, né? É um filme comercialzão, mas eu sei que eu vou me divertir no final das contas. Pra quem gosta de brinquedos, sabe, possuídos e assassinos e possessões, sabe, vai ter muita coisa interessante
mas eu não espero muito da história. Eu não espero muito. Eu não espero, sabe, ver alguma coisa Nova, né? nova. Não vai ter, assim. Eu não sinto. Mas eu acho que a produção tem grande valor. O diretor é ótimo. Os atores são ótimos, sabe? É todo redondinho. Só que ele não vai levar adiante. Eu sinto, né? Eu não sinto que ele vá empurrar a barra, né? Subir a barra da coisa toda. Porque ainda é muito limitado. Eu acho que esses spin-offs, esses filmes feitos pra explorar o mercado, como vai ser A Freira, como vai ser Annabelle, continuações que seja, eles não têm fôlego, eu acho, sabe? Eu ainda não sei, não sinto que eles tenham esse poder todo pra ser uma invocação do mal, pra ser uma, sabe, pra segurar a onda de uma franquia e revolucionar tudo. Eu vou no cinema sendo realista com o que eu vou assistir, eu sei que eu vou me divertir e eu sei que eu vou relevar muita coisa. Assim como eu relevei em Annabelle 1, só que o 2 vai ser bem melhor, que eu sinto que tem esse zelo do produtor e do diretor, mas ainda assim eu vou relevar muita coisa, sabe? Porque é um tema que não me impressiona. Então, Fernandão, se você puder apresentar o Amityville, que também é uma sequência, né? Um prequel, que é um filme que ainda não tem data de estreia aqui no Brasil. É meio parecido com a Annabelle na questão de ser uma espécie de continuação prequel. Então fala pra gente por que este filme despertou o seu interesse. Na verdade, eu quis adicionar o Amityville The Awakening pela minha frustração dessa produção, sabe? Sim. Na verdade, eu queria expor, né? Um problema que acontece com muitos filmes, né? Mas com o terror não é tão raro. Cara, Amityville é uma franquia que já tá muito batida. Assim, essa que é a verdade, né? Esse vai ser o 19º filme com esse tema. E o 10º da franquia oficial. É um filme que ia ser lançado em 2015. Fizeram testes, né? Com plateia. E jogaram tudo fora e vão fazer, tipo, reeditar tudo de novo. 2 anos depois eles estão lançando. Cara, é um filme que explora um cenário moderno. É um cenário, tipo assim, ele tenta dar uma explicação pra casa e tal. Mas é basicamente uma família morando na casa. E aí coisas estranhas vão acontecendo, né? O irmão da protagonista vai melhorando de saúde, mas vai tendo pesadelos, né? Por causa da casa. E aí a protagonista começa a desconfiar que a mãe não falou pra eles que eles estão morando na casa de Amityville. Como se olhar pra casa já não falasse tudo, né? Então, na verdade, é um filme que eu queria falar, mas não porque eu espero alguma coisa dele, não é isso. Mas é porque eu queria, tipo, destacar quando a gente consegue já prever um filme que tá ali só pra poder, sabe, um filme de produtor. É um filme que a galera junta o dinheirinho, aposta e espera que tenha um pouquinho de lucro, sabe? É isso. Certo. E é exatamente isso que os filmes de terror não precisam ser hoje em dia. A gente tá cansado de ver, né? Esses filmes de terror só de susto, sei lá, efeitos especiais e tal, aquela coisa toda, forçado, sabe? Quando o filme é adiado muitas vezes, quando a produção tem uma reviravolta, eu acho que seria muito interessante se o Amityville The Awakening ele tivesse o tema original, que o filme, quando ele começou a ser produzido, antes dessa loucura toda de fazer um Amityville com adolescentes e moderno e tal, ele era um filme de found footage, sabe? Que a galera encontrava fitas guardadas na casa de Amityville. Eu queria só destacar esse filme porque a gente já tem o trailer dele, que foi lançado em 2015, tá? Mostrando o filme, né? Essa versão do filme, que foi descartada. E a gente vai ver uma nova versão desse filme nesse ano. Não tem data no Brasil ainda, e talvez eles só estejam lançando isso no Brasil, nos Estados Unidos, pra poder se livrar do filme, sabe? Só pra poder lançar realmente. Mas não é um filme que, tipo, se espere muita coisa. Muita coisa. Eu, na verdade, estou muito curioso pra ver ele, mas pra saber o que eles fizeram, sabe? E aí, se for só mais um filme comercial, se for só mais uma, sabe, de produtora pra poder, sabe, fazer um pouco de trocado, é só mais uma confirmação que, tipo, não era pra ser, sabe? A gente tá aprendendo muito sobre isso. E todos os filmes que a gente tá vendo esse ano, um filme sobre racismo, um filme sobre vegetarianismo, um filme, sabe, psicológico, com história e tal, eles mostram que, cara, o caminho às vezes é gastar por dinheiro e ter ideias brilhantes. Eu confesso que eu não tô esperando muita coisa desse filme, mas eu entendo que usar o nome Amityville lembra bastante os filmes da década de 80 e tal. Então traz uma certa curiosidade em algumas pessoas, até por ser baseado numa história real e até por o Invocação do Mal trazer, né, o segundo filme trazer um pouco essa questão toda do Amityville também. Então voltou a ser uma palavra conhecida, mas como eu costumo fazer com alguns filmes, até alguns filmes que estão nessa lista, eu vou esperar o trailer. Pelo trailer eu vou ver se eu quero ou não quero ver. Maguinho? Cara, a minha expectativa ela é negativa, sabe? O Fernando falou que já foram, quantos? 19 filmes? Esse é o 19º filme com essa temática e o 10º oficial. Tá, e aí você pega o trailer, é a mesma história.
é a mesma coisa. Não entendo aonde essa franquia ainda cabe. Eu não espero nada, cara. Eu espero realmente mais um fracasso dessa franquia que já fez um sucesso nos anos 70, nos anos 80, mas que, enfim, não tem fôlego nenhum para entrar no século XXI tendo força, entendeu? Então, a minha expectativa, eu não sei nem se eu vou ver, para ser exato. Maguinho, eu queria que você falasse do próximo filme. O próximo filme, ele, falando em trailer, né? Ele teve um trailer que foi um dos trailers mais vistos no YouTube, e assim, numa velocidade incrível. É um trailer realmente espetacular e é uma adaptação de um livro do Stephen King. Então eu queria que você falasse pra gente desse filme que eu acho que tá na lista de muita gente dos filmes de terror de 2017. Então, galerinha, vamos para o dia 7 de setembro, com a direção do Andreas Muschietti. Vamos lá, vamos de It, a versão 2017 para o maravilhoso filme do Stephen King, do livro dele. Traz a nova versão do palhaço Pennywise, cara. Eu vou ser sincero, o trailer eu achei interessante, porém eu achei o Pennywise com uma cara do Rob Zombie, cara, que eu fiquei meio decepcionado, sabia? Eu achei ele meio cara de Rob Zombie, eu falei... Porra, mas então funcionou, Maguinho. Vai assustar muita gente. É verdade, mas enfim, o trailer é interessante, cara. É interessante, é um dos grandes filmes do Stephen King dos anos 80. Então, assim, eu tô esperançoso porque fez parte da minha infância, me fez ter medo de palhaço quando eu era moleque. Eu também. Com certeza, eu nunca vi daquela forma depois que eu vi o It. Mas enfim, esperançoso, cara. Esperançoso porque lida com uma coisa que tá guardada no meu coração, entendeu? Então vamos esperar que seja uma refilmagem no mínimo honesta. Dia 7 de setembro, It. Muito bem, é do mesmo diretor do Mama, que foi um filme que também fez certo sucesso, né, no terror. É um filme interessante. Eu não gostei do pôster também do filme, mas eu achei o trailer muito bom. Eu acho que o palhaço vai ser interessante. É engraçado porque esse filme, eu tava meio que odiando esse filme, porque ele ia ser dirigido pelo Cary Joji Fukunaga, que é o diretor da primeira temporada do True Detective e de um dos filmes que eu achei maravilhoso, o Maguinho sabe disso, Beasts of No Nation. Ele ia ser dirigido pelo Fukunaga. O Fukunaga tinha um plano sobre esse filme, de dividir o filme em dois, né? E contar metade do livro. Quem lê o livro, quem viu a série dos anos 80, sabe que tem duas partes, né? É um grupo de crianças, é a primeira parte, a história de todas essas crianças com relação a essa coisa, que é o palhaço, e uma das metamorfoses é o palhaço, e a vida deles depois, quando eles já estão adultos, e os efeitos disso tudo neles. A ideia do Fukunaga era fazer 2 filmes, o estúdio não queria fazer um filme só, ele acabou sendo demitido, esse diretor do Mama, o Andrés Muschietti, ele foi contratado e acabou-se que eles resolveram fazer 2 filmes. Então esse primeiro filme vai ser só a história das crianças, e depois eles vão analisar o faturamento do filme, que deve ser bom, pelo jeito, e vão fazer a segunda parte do livro, a conclusão do livro. Aí eles já esperam com atores mais consagrados e tal. Assim, eu não tava com esse filme no meu radar até o trailer, e ele entrou, e eu quero ver esse filme no cinema com o pessoal gritando do meu lado. Assim, eu tô numa expectativa muito boa pra esse filme. Fernandão, acho que você também, né? Cara, bastante. É um filme que é muito promissor. Eu acho que todo filme com crianças, sabe? Um grupo de crianças, cara, isso pega muito na minha nostalgia. Sim. Sessão da tarde, de Conte Comigo, com os Goonies, sei lá, com essa loucura toda. Cara, o It é igual, assim, mesma coisa. O palhaço, eu sinto que é um monstro, né, dos nossos pesadelos infantis. É muito mais explorado pelo cinema. Ele podia ter sido um pouco mais, como foi o Pennywise do filme original. Então, eu acho que pelo trailer, né, a gente já sentiu que teve muito carinho, tanto em reproduzir as cenas do filme original, quanto em dar um novo nível de terror para esse palhaço, né? Esse palhaço, ele não é só, tipo, um palhaço que fica maligno, que parece do mal. Não, ele meio que se transforma mesmo no pesadelo. Então, esse palhaço tem uma característica mais real, visceral, no sentido de o cara vira um monstro mesmo, assim, é um pouco mais, sabe? Pelo trailer eu achei incrível, eu espero que seja isso, que seja mostrado mesmo, e é uma história fantástica do Stephen King, que fala muito de nós, sabe, da humanidade, assim, como um todo, mas principalmente dos nossos medos mais internos. É uma pena eles fazerem foco tanto no palhaço, existe muito mais, assim, que o livro tem, que é um livro gigantesco, mas não tem espaço isso no filme. Mas, cara, vai ser incrível assistir isso. A publicidade tá apostando ao máximo, né? Começou a divulgar agora já o filme. Então, esperei coisas grandes, né?
Cara, muito ansioso. É um dos filmes que eu realmente tô mais ansioso pra assistir esse ano. Eu só queria falar uma coisinha que eu esqueci de falar, que eu acho interessante. O título original do filme feito pra televisão, né, que foi dividido em 2 partes, era It, uma obra-prima do medo. Quando eu escutava esse nome, eu já tremia, já gelava todinho. Porque eu acho esse subtítulo perfeito. Uma obra-prima do medo. E remete à questão toda de ser um livro, né? De ser do Stephen King. Então eu achava perfeito. O próprio pôster era aterrador, Marcelinho. Pois é. Branco, né? Com ele do lado direito, assim. Agora, It, a coisa, é a mesma coisa que você colocar assim, Titanic, o barco. Sabe, pra mim, redundante e idiota, porque todo mundo sabe que It é uma coisa. As pessoas têm a inteligência suficiente de saber que é um título em inglês e que não precisava de um subtítulo óbvio, na minha opinião. O próximo filme que eu quero falar é um filme que vai ser lançado diretamente na Netflix. Não vi nada desse filme, já vi um semi-trailer que tem na internet aí sobre ele. Se chama Death Note. É do Adam Wingard. Se você gosta de filmes de terror, provavelmente você já viu algum filme dele. Te garanto que você já deve ter visto algum filme dele. Se você nunca ouviu falar desse cara, você devia colocar esse cara no seu radar. Ele fez aquela série de antologias, né? O VHS. Ele também trabalhou no ABC da Morte, que também é uma série de antologias. Ele fez alguns filmes que são bem interessantes. Ele fez o Hóspede, The Guest, um filme de 2014. Ele fez o Você o Próximo, You're Next, também é um filme de 2011, também muito interessante. E ele fez, ano passado, A Bruxa de Blair, a refilmagem, né? Espécie de sequência, refilmagem. Ele vai ser o diretor da adaptação do I Saw the Devil, que é um filme sul-coreano, que é um dos meus filmes favoritos daquele país. E esse filme é espetacular, vai ter uma versão americana desse filme. E ele tá trabalhando, e ele também tá trabalhando nesse Death Note, que é um filme que vai ser lançado direto na Netflix no dia 25 de agosto. Ele é baseado num mangá japonês. É a história de um menino, de um garoto, que acha um livro desse, simples. E ele descobre que, quando ele escreve um nome naquele livro, aquela pessoa morre. Uma ideia muito simples, mas que pode ser muito bem explorada. Ela pode ir para diversos lugares. Algumas pessoas que são fã do mangá já ficaram meio revoltadas com algumas coisas que mudaram. Normal, né? Por isso que eu nem quis pegar o mangá, nem procurei. Eu sei que tem séries baseadas nesse mangá, tem várias coisas que desenvolveram por causa desse mangá, mas tem o William Dafoe no elenco, que já é um bom sinal, porque o William Dafoe, né, com aquela cara dele em filme de terror, é sempre um bom sinal. É sempre um bom sinal. E um diretor que me agrada mais do que desagrada as coisas que ele faz. E essa ideia, esse conceito em si, já me parece muito interessante. E como eles vão trabalhar isso, eu não sei se eles vão explorar coisas diferentes do mangá. Não tenho ideia, mas, como eu falei, né, só de pegar essa ideia e juntar com a cara do William Dafoe já me assusta. E eu já correrei pra ver na Netflix. Melhor ainda, né? Netflix em casa, você pode apagar a luz e ver esse filme que, pra mim, promete ser um dos melhores de 2017. Maguinho, posso começar com você? Já tinha ouvido falar nesse filme? Cara, já porque, assim, eu lembro do anime, passou na HBO, cara, muitos anos atrás. Ele passou, acho que a primeira temporada só, passado com algumas outras, enfim. Cara, é a premissa bem interessante. Assim, a gente resta saber, né, na versão americana, se ele vai manter toda a filosofia, todo o questionamento oriental, né, que sempre fica complicado, né, você passar para um outro universo, passar para o universo ocidental, assim, alguns questionamentos, por isso que o público fica às vezes, não é bom, não é... Mas enfim, o trailer é interessante sim, cara, e eu vou ver, assim, tem Netflix também, acho que vai ser interessante. Fernandão? Eu tenho alguns pés atrás em relação a essa adaptação americana, porque eu não fiquei muito fã do trabalho do Adam Wingard. Eu sei que ele teve coisas boas, mas ele também teve coisas ruins. Eu não gostei de como ele lidou com A Bruxa de Blair, que é um dos meus filmes preferidos. E eu acho que ele pecou muito, né, junto com o roteirista, obviamente, foram um problema de roteiro, em como foi conduzido, sabe, essa ideia. Então eu tenho um medo muito grande, tipo, o que ele vai fazer em cima de um anime que é tão bem estabelecido, né? Você pode assistir na Netflix, são 37 episódios, um dos melhores animes aí dos últimos anos, com certeza. É um anime extremamente inteligente, um suspense muito incrível, mas ainda fala sobre uma dimensão mundial, né? É um livro que mata qualquer pessoa no planeta Terra quando o nome dela é escrito. Então, isso envolve o melhor aluno do Japão e também envolve o L, que é o melhor detetive do mundo, sabe? É uma guerra de gato e rato. E isso está sendo traduzido para uma realidade americana, o que é muito estranho, porque
você tem que conduzir 37 episódios, né? Ou, sei lá, pelo menos a primeira temporada, que são 3 episódios, num filme americano, com uma realidade americana, com os efeitos especiais. E a Netflix acerta muitas vezes, quase sempre, mas ela também erra. Então, eu acho que essa produção com o Adam Wingard foi um golpe de teste, um golpe de sorte, não, um golpe de teste mesmo, sabe? Eles vão testar essa produção e ver se vale a pena. Se não funcionar, se a crítica for muito ruim, se, tipo, sabe, a produção não seguir o resultado esperado, eu não acho que eles vão prosseguir em fazer mais dessas adaptações relativamente desnecessárias. Eu realmente acho que é desnecessário fazer uma adaptação de um anime tão recente, sabe, tão importante, um filme de Hollywood, sabe, um filme americano. Eu espero me surpreender bastante com a produção final. Eu espero que o Adam Wingard se liberte dos produtores, que ele tá tão acostumado, né, com Hollywood, converse com a Netflix, que preza a diversidade e o público mundial, e eu espero que ele surpreenda todo mundo e faça algo bem único. Mas ainda vai ter bastante dificuldade, uma barreira com esse lance da adaptação para a realidade americana. Muito bem. Fernando, eu queria que você falasse do próximo filme. Os próximos filmes que a gente vai falar aqui não tem data de estreia ainda, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, mas eu queria que você falasse do seu próximo, do filme que você selecionou, e eu queria saber se ele também cai na mesma fila do Amityville e do Annabelle pra você. Cara, eu acho que cai, mas ao mesmo tempo não cai, porque a gente vai ter uma versão do vilão que a gente nunca viu antes, né? Pelo menos eu não consigo imaginar isso. Eu vi todos os filmes do Massacre da Serra Elétrica, então o filme que eu tô falando é sobre o Leatherface. O início do massacre tá previsto pro final do ano, início do ano que vem, né? A gente não sabe ainda, mas tudo aponta pra que seja em outubro, alguma coisa assim. É um filme que conta a origem do Leatherface, né? Como ele foi acolhido pela família, mas principalmente porque ele é um garoto que tem problemas mentais, ele é perigoso, e ele acaba fugindo do manicômio junto com outros garotos deficientes e malucos e psicopatas e tal. Então, a partir disso, temos o xerife badass, que tá querendo se vingar de todos eles, e ele é super masoquista, né? E então você tem o trauma das crianças psicopatas que maltratam o garoto. Temos o trauma dos horrores que ele vê em relação às vítimas que eles vão fazendo, né, ao longo do caminho dessa fuga. E também ao terror psicológico desse xerife que é um outro psicopata, sabe? É um outro cara que vai matar as crianças, sabe? Porque é tudo bando de aberração e é isso aí. Pra quem não sabe, ele é dirigido pelo Alexandre Bustilho e Julien Maury. São diretores franceses. E é uma dupla que faz parte do movimento New French Extremity. É um movimento que começou lá em 2000, aí foi seguindo, né? Com vários filmes de terror e gore extremo. Tá? Então temos vários filmes aí com bastante coisa explícita. O Martyrs, de 2008, nessa linha. Sim. Nossa, são vários filmes, assim, e eles são bem grosseiros. Então os caras sabem fazer gore, os caras sabem fazer mutilação. Mas, acima de tudo, os caras sabem fazer isso não gratuitamente. Essas coisas não vêm só pra você ver na tela. Elas vêm como um artifício para moldar a personalidade dos personagens. Então, eu acho que não poderia ter um filme melhor, um diretor melhor do que essa dupla, diretores melhores do que essa dupla, pra fazer um filme de origem do Leatherface. Eles conseguiram os direitos e é isso aí. Espero grandes coisas. E eu espero que as pessoas fiquem traumatizadas com esse filme, pelo que eu tô imaginando. Deixa eu só te fazer uma pergunta, Fernandão. Quantos prequels do Massacre da Serra Elétrica já existem? Cara, porque prequel... na minha cabeça existem uns 3, pelo menos. Não acredito que tenha prequel. A gente tem um remake, né? E temos o prequel desse remake. E aí, todos eles são com o Leatherface já velho, né? Todos eles... Mostrando o remake, o prequel do remake mostra a origem dele, que ele foi abandonado um bebê abandonado numa caçamba de lixo, e ele era muito feio. Ele foi acolhido por uma família de disfuncionais, mas não mostra infância, não explora essa parte. Entendi. E é isso que a gente vai ver nesse filme. Maguinho, Leatherface... Cara, eu concordo com você, Marcelinho. Quantos prequel, quantos spin-off existem? É uma franquia que eu gosto, assim. Também nós crescemos vendo o Leatherface. E eu gosto, cara. Eu gosto, entendeu? Então, assim, parece estamos aqui pra isso. Estamos aqui pra isso. Parece ser bem divertido, cara. Mas também não sei aonde, em que patamar esse filme pode alcançar, entendeu? Eu acho que trazer coisas novas para o gênero, difícil. Para a franquia, acho difícil também. Olha só, Maguinho, eu queria que você falasse do nosso último filme da nossa lista. Um filme que você já viu no Festival do Rio, né? E você chegou a falar um pouco dele no nosso cast do Festival do Rio, mas aqui a gente tá no terror aberto.
ele encaixa bastante, porque eu sei que ele causou uma sensação lá fora, e eu queria que você falasse também deste filme, que também é uma produção francesa, de diretores franceses, né? A gente tá falando de diretores franceses, essa é uma diretora francesa, e ele é um filme também que brinca um pouco com o gênero do terror, né, Magui? Sim, cara. O filme que eu vou comentar aqui, ele causou um fuzuê no último Festival de Cannes, né? Ele trouxe cenas explícitas, né, de canibalismo, então as pessoas passaram mal e tal, não sei o quê. É claro que eu acho que o marketing fala mais alto nessas horas. Eu vi o filme e realmente me impressionei, porque o filme é muito, muito, muito bom. Estou falando de Grave, ou Raw. Enfim, não sei como é que ele vai chegar aqui, né? Tem vários personagens, vários atores, inclusive a diretora é estreante, assim, então isso é muito legal. O filme apresenta a personagem Justine, ela é uma jovem vegetariana, bem introvertida, e ela acaba de entrar para a faculdade de veterinária. E na semana de trote, os veteranos obrigam, né, os calouros a comer um pedaço cru de fígado de coelho. E aí ela fica naquele choque e tal, ela é forçada a comer, né? Dali a gente embarca uma viagem sem volta, cara, pro obscuro, pro assustador comportamento ou desvio. Eu fui muito de contra quem falou, o filme é um terror. O filme não é terror, o filme é um drama da melhor qualidade. Ele explica, ele tenta te convencer como que esse gatilho explode, né? E a transforma em uma pessoa diferente, assim. Então, assim, o filme tem cenas sim, bem explícitas, mas o filme é muito mais que isso. Ele fala sobre comportamento humano, sabe? E onde que as barreiras do normal e do correto, né, elas são quebradas de forma explícita, sabe? É um filme que eu achei maravilhoso, já é um dos grandes filmes que eu vi, assim, então, caso ele estreie no Brasil, não sei quando que ele vai chegar, mas provavelmente esse ano. Eu quero que as pessoas não percam, cara, um filme espetacular, Raw ou Grave. Muito bem, eu escutei a crítica do Maguinho, já coloquei na minha lista, obviamente, mas eu tenho muito medo de ver esse filme no cinema. Mas isso é um bom sinal. Fernandão, você viu esse filme já? Não vi ainda não, só vi os trailers e tal. E a única coisa que eu tenho pra comentar sobre isso é: se você ama os animais, não faça veterinária, que o que você vai ver vai acabar com o seu coração. É verdade. Mas é um filme que eu tô bastante ansioso pra ver, sim. Não consegui ainda ver, mas me chamou muita atenção, eu quero muito assistir. Bom, então com isso a gente encerra aqui os nossos filmes, né, de 2017, filmes que a gente separou pra destacar pra você, né, ficar de olho neles, botar no seu radar. A gente queria fazer também uma menção honrosa de alguns filmes. Eu queria pedir a licença de vocês pra começar. Eu separei aqui 4 filmes que eu queria falar bem brevemente. O primeiro deles é A Torre Negra, The Dark Tower, também baseado num livro do Stephen King. É um filme com o Idris Elba e o Matthew McConaughey. Eu sei muito pouco sobre esse livro, mas alguns amigos meus já leram esse livro e falaram que é alucinante. É um dos filmes que eles mais esperam esse ano e tal. Eu tô com medo de saber muito sobre esse filme. O trailer dele já saiu. Eu quero ver muito pouco desse filme porque me falaram que vale a pena guardar as surpresas e ir descobrindo ao longo do filme. Então, A Torre Negra é um deles. O The Belko Experiment é um filme escrito pelo James Gunn, que é o diretor do Guardiões da Galáxia. É sobre uma empresa onde os funcionários participam de um experimento, onde eles precisam matar os funcionários dessa mesma empresa. E eles precisam se matar entre si, né? Não, o trailer é muito legal. O trailer é alucinante. O trailer é muito bom. Alucinante. Então, pela ideia, é meio como é, Batalha Real, né? O Battle Royale. É meio isso. E é o James Gunn. James Gunn tem uma escrita muito interessante. Então eu tô curioso por ele. Um outro filme é uma refilmagem, na verdade, no filme dos anos 80, chamado Flatliners, Linha Mortal. Eu adorava esse filme. É um filme com a Julia Roberts e com o Kiefer Sutherland. E por incrível que pareça, o Kiefer Sutherland vai voltar nesse filme também. É uma espécie de continuação, refilmagem. Ele vai fazer o mesmo personagem que ele fazia naquela época. Não sei se você lembra desse filme, Magui. Ele foi dirigido pelo Joe Schumacher. Passava no SBT regularmente. Direto. E eles eram estudantes de medicina e eles queriam ter experiências com a morte, né? Eles queriam entender muito bem o que é aquilo. Então eles se matavam por um período de tempo
e depois eles ressuscitavam, só que o que eles traziam da morte ia afetando um pouco a amizade deles e toda essa questão. O filme do Schumacher não é espetacular, mas é um filme clássico, né, daquela época, e eu tô curioso como é que eles vão traduzir isso hoje em dia. O último filme que eu queria fazer uma menção é um filme chamado The Endless. É um filme muito pouco comentado, muito pouco conhecido, de 2 diretores independentes. Um filme que vai estrear agora em abril nos Estados Unidos, e eu li críticas esplendorosas sobre esse filme. Vou repetir o nome, The Endless. É a história de 2 irmãos que participavam de um culto que adoravam alienígenas, e eles resolvem sair desse culto, e por algum motivo eles recebem uma prova de que aquele culto poderia estar certo. Então eles resolvem voltar e investigar esse culto. Eles acabam descobrindo que algumas coisas realmente eles não estavam olhando no lugar certo. E, enfim, esse filme vem sendo comparado com, assim, as maiores surpresas dos últimos anos, inclusive o It Follows, né, a Corrente do Mal, enfim, filmes que não estavam no radar e de repente entraram. Como eu falei, li críticas maravilhosas sobre tudo, sobre, assim, como o filme te surpreende, como as atuações são boas, como ele é bem escrito. Então ele já entrou na minha lista aqui. Maguinho, suas menções de filmes que podem surpreender a gente nesse ano ainda também. Bom, então, eu sempre gosto de ficar pesquisando filmes novos, né, de terror, e a gente sabe que os bons filmes de terror, realmente que mexem contigo, dificilmente chegam no grande cinemão, entendeu? Então eu tava dando uma olhada de alguns filmes que fizeram um grande alvoroço no Festival de Londres, no Festival de Roterdã, em Sundance, e o Sitges, que é na Espanha. Então eu venho com 3 filmes que parecem, eu dificilmente devo estar errado, cara, que devem ser 3 excelentes. O primeiro filme que eu vou indicar é um filme inglês chamado Offensive. A história é o seguinte: é um casal de idosos que ele herda uma casa numa região rural da França, e é um local, né, idílico, assim, né? E o pessoal descobre que a vizinhança é atormentada por um bando de delinquentes, cara. E aí, esse grupo faz o escarcéu com o casal de idosos. Lembra muito Funny Games, cara. Lembra muito Funny Games. E detalhe, tem uma hora que o casal de velhinhos decide reagir. E é baseado em uma história real, cara. Sabe? É um misto de Funny Games com Doce Vingança. Parece ser muito interessante. O segundo filme, cara, é uma produção irlandesa chamada A Dark Song, cara. Eu vi o trailer à noite e me caguei, cara. Me caguei. O filme parece levar, assim, o terror sobrenatural, que é o que me deixa mais aterrorizado, num outro patamar, assim. Na sinopse tem uma mãe que ela tá triste, amargurada, né, desiludida, desde que ela perde prematuramente o filho, né? E ela procura um ocultista para tentar o contato com o filho. Sendo que o processo de preparação física e mental dura 6 meses. E eles vão para uma casa no meio da floresta, só os dois. E as mudanças físicas e mentais que ela tem que absorver para ter esse contato com o filho, assim, é aterrorizante. O trailer é espetacular. E o terceiro e último filme que eu vou indicar vem da Austrália, chamado Killing Ground. A premissa ela é bem básica, assim, né? Um casal que vai acampar em um local deserto e é atacado por alguns psicopatas. No entanto, cara, pelo trailer que eu vi e alguns comentários, assim, parece ser muito, muito mais que isso. Falam que pode ser o novo Quadrilha de Sádicos da Austrália, entendeu? E a gente sabe que da Austrália vem o Wolf Creek, vem Entes Queridos, vem o próprio Babadook, né? Então, são 3 filmes que as pessoas veem o trailer, deem uma olhada, corram atrás. A Dark Song, Killing Ground e Offensive. Muito bem, Maguinho. Olha, só a sua descrição já me deixou com medo já. Fernandão, suas menções honrosas, por favor. Cara, eu só tenho uma única menção. Eu queria indicar pra galera o filme chamado Phoenix Forgotten, que é um filme de found footage bem estilo Bruxa de Blair, só que com uma pegada muito louca de alienígena. Então a história é o seguinte: 20 anos depois de 3 adolescentes terem desaparecido, né, depois de luzes terem sido vistas, né, eles encontram, a polícia do Arizona encontra as filmagens que eles fizeram naquela noite, nas últimas horas, antes deles desaparecerem. Cara, é isso. Tipo, é um Bruxa de Blair com alienígena. E é um found footage, né, eles usam um formato de câmera que é o 4x3, né? Não é widescreen. Enfim, eles usam tudo que for possível, VHS, enfim. Realmente aparece que é uma mega produção da época, sabe? Da época mesmo. O que eu queria destacar é o produtor, Ridley Scott, é o produtor desse filme.
Então é um filme de Alien que pouquíssima gente soube que ele produziu, né? Deve ter entrado com dinheiro, assessoria, a agência dele. Muita gente produziu esse filme, mas o Ridley Scott botou dinheiro e apostou nesse filme, que estreou no dia 21 de abril de 2017 lá nos Estados Unidos. E achei muito interessante essa premissa. Eu não sei se o filme é bom exatamente, mas essa premissa é sensacional, porque mistura esse found footage, que é um estilo que eu gosto, assim, quando é bem executado, e alienígenas, abdução. É uma coisa que ainda não foi exatamente muito bem explorada hoje em dia, até hoje, né? Talvez nesse filme tenha sido bem executado, não sei, realmente teria que assistir. Mas tá aí, Phoenix Forgotten, pra quem gosta de alienígenas, abduções e found footage. Muito bem. Vocês querem mencionar rapidamente também os filmes que podem ser decepções esse ano? Tem algumas possibilidades bem interessantes, assim. Eu queria falar um que eu espero que não seja, porque é uma franquia que eu espero que dê certo, que é A Múmia. É o filme com o Tom Cruise, né? Que já saiu algum trailer. Algumas pessoas dizem que é terror, algumas pessoas dizem que é ação. Muita gente diz que é a mistura dos dois. Eu, sinceramente, não me parece muito terror, mas... Enfim, seria um deles que eu não tô nem um pouco esperançoso, mas devo ir ver. E um outro filme que eu queria falar é, sim, ele está de volta, Jogos Mortais 8 está de volta. Quando você achava que depois do capítulo final... A gente teve essa discussão, né, Maguinho? O Resident Evil, capítulo final, não parece que vai ser o capítulo final. E o Jogos Mortais 8 é mais ou menos isso. Vai voltar esse ano ainda. Então são dois filmes que eu não sei. A Múmia eu ainda espero que seja alguma coisa interessante. Maguinho, você tem algum filme que você queira mencionar aí? Tenho sim. A Múmia eu acompanho o relator, Tom Cruise meio Brandon Fraser de 2017. Sei lá, teve cara de ser bomba, Marcelinho. Não cara, Jeepers Creepers 3, cara, Olhos Famintos 3 deve ser uma bosta também. É o tipo do filme que só pra fechar a trilogia, né, cara? Porque fechar, não precisava, né? Cara, um que eu gostei do primeiro, cara. Os outros três eu achei caído pra cacete. Eu acho que esse quarto também é o Sobrenatural, cara. É um filme que é verdade. Tinha uma premissa legal, mas ele desandou totalmente. E Annabelle, quem sabe? 2. Fernandão, você... Cara, eu acho que eu queria só citar um só, que muita gente pergunta pra mim o que eu acho, e eu acho nada, assim, que é o Cult of Chuck. Cult of Chuck, o novo filme do Chuck, Boneco Assassino. Sim. Eu tô, tipo... Melhor resposta, Fernando. O que você acha? Eu não acho nada. Eu não acho nada, cara, porque eu não sei o que esperar, sabe? Eu acho que eu vou ter que ver os filmes todos do Chuck de novo, só pra tentar, né, sentir alguma coisa, prever alguma coisa. O que pode ser feito com isso, né? Eu acho que ia ser muito legal ter um crossover, né? Annabelle versus Chuck, ia ser irado. Fora isso, cara, eu não sei. Eu tenho pouca informação pra tomar uma decisão. Chuck é uma franquia que eu gosto, assim, particularmente. Eu gosto pela galhofa, pela zoeira, pela ironia, pelos filmes que sabem o que são, entendeu? É uma coisa que eu gosto bastante. Seria um brinquedo que eu compraria. Olha aí, sabe? Feliz pros meus filhos. Muito bem. Vocês chegaram a falar de Suspiria, o remake? Não, a gente não falou. Do filme italiano, né? Com a menina dos 50 Tons de Cinza agora, né? Isso. Eu também não acho que vai ser um filme que vai conseguir segurar a onda do original. Também não. Até porque a gente tem o Demônio de Neon, que faz bastante esse papel visual, né? Já consegue ter uma representatividade boa nesse aspecto visual de Neon, de toda essa coisa. Mas, cara, eu não sei se vai ter realmente uma boa recepção, né? Eu não tenho esse feeling. Mas aí eu teria que pesquisar um pouco mais. Não é um filme que tem muita informação também. 2 filmes também, Marcelinho, rapidamente, só para o nosso público saber. Já tem trailer também. Achei interessante, cara, que é o Keep Watching, né? Tem uma premissa bem parecida com a Noite de Crime, que é muito legal. E traz, cara, de volta a Natasha Henstridge, que nos anos 90 era a musa, né, dos filmes do Van Damme. E o Cage Dive, cara, que eu achei muito legal. Esse parece interessante, hein? É interessante, bem na linha de Mar Adentro, né? Mar Aberto, desculpa. Mar Aberto. Bem interessante, cara. Então aí, dê uma olhada, cara, amigo ouvinte. Cage Dive e Keep Watching também. Muito bem. Faltou falar algum filme? Cobrimos bem? Cara, acho que foi bastante coisa. Vamos, né? Se o público não anotou, fudeu, né? Você vai ter que ouvir de novo. Escuta a gente de novo. Olha só, queria agradecer muito a presença de vocês. Eu sei que vocês fizeram uma grande pesquisa. O Fernandão, ele já tem essa pesquisa dentro dele, né? Vou começar com o Maguinho primeiro. Maguinho, muito obrigado pela sua pesquisa. Seus filmes realmente foram muito interessantes. E queria que você deixasse seus contatos aí antes de se despedir.
Gravar esse cast com o Fernando sempre é muito interessante. O conhecimento dele de terror é muito bom de compartilhar. Foi um cast bastante interessante. Caso as pessoas queiram bater um papo comigo, no meu Facebook, na minha rede social, Marcelo Pereira, nas redes sociais também, Facebook e Instagram do Bar Calabouço. Como eu sempre digo a todos vocês, continuem indo ao cinema. Esse ano tem muita coisa legal. E é isso aí, galera. Um abraço e até a próxima. Muito bem, mais uma vez, obrigado, Maguinho. Eu sei que o Fernandão vai falar um pouco do Hora do Terror, mas eu queria convidar os nossos ouvintes a entrar no site dele, Hora do Terror. Ele tem alguns vídeos extraordinários, tá? Tem alguns temas ali muito legais. Tem os filmes de terror de maio, ele fez todo o apanhado ali. 10 filmes obrigatórios de terror que você tem que ver. Ele tem 10 filmes de terror no espaço. A gente falou disso também no nosso cast sobre o Vida, né, Maguinho? Eu falei essa menção. E tem outras coisas muito interessantes, tem críticas maravilhosas. Pra mim é obrigatório do gênero. Como eu te agradeço. Sempre do fundo do coração, você tá sempre disposto a participar aqui com a gente. E sempre com insights maravilhosos sobre filmes. Eu sempre renovo a minha lista de filmes quando eu converso com você. Mais uma vez agradecendo a sua presença e, por favor, deixe seus contatos também. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de poder falar do gênero que eu mais gosto, assim, mais consumo e tal. É um gênero que é pouco explorado aqui no nosso país, né, no nosso Brasil, mas ainda tem um público gigante. A galera adora falar dos filmes que marcaram a nossa infância, né, e também atualmente, né, o que é o futuro, o terror e tal. Então, quando a gente pode se reunir para poder falar, né, tipo, o que é bom, o que vale a pena, quais são as nossas apostas. É um exercício muito bacana de se fazer e ter a presença de vocês, né, a participação, participar aqui do podcast de vocês é sempre uma honra. Então, quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, né, é lá no canal Hora do Terror, tem o website também, horadoterror.com, mas o foco principal é o canal no YouTube. E como os Marcelos falaram, eu tenho bastante conteúdo, né, diversificado. A gente tem muita crítica para fazer nesse mês de maio, a gente tem muitas cenas para explorar e principalmente filmes para recomendar, né, sempre baseando no lançamento que está rolando na época. Então a gente vai ter lista de filmes de Alien, vai ter lista de cenas de autópsia nos filmes de terror, enfim, tem muita coisa para a gente explorar lá no canal. Eu convido, se você é fã do gênero e quer bater um papo, né, os nossos vídeos não são de terror nem nada, a gente não dá susto em ninguém, mas a gente sempre tenta criar uns bate-papos bem bacanas sobre o gênero e também trazer recomendações para quem quer se aprofundar mais um pouco, né? E quem sabe virar uma máquina ambulante de terror, como eu tô virando daqui a pouco, né? Tanta coisa que eu assisto e leio e jogo e loucura. Minha mãe fala que não é saudável, mas eu tô indo bem. Então tá tudo certo. Tá? Muito obrigado mesmo, de verdade. Muito obrigado, Fernandão. Então, enquanto o Fernandão está solto por aí e não matou ninguém, até onde a gente sabe, eu quero agradecer ele, a presença dele aqui com a gente, agradecendo o Maguinho também. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo, de terror, de drama, de comédia, qualquer um deles, no meu letterboxd.com/mcipreste. Fatos Cast mais uma vez agradece a sua companhia, um abraço e câmbio final.